Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje o Dr. Carlos Rivera apresenta o uso de sirolimus versus o uso de ciclosporina no transplante haploidêntico, em associação com ciclofosfamida pós e micofenolato. Bom dia a todos, meu nome é Carlos e eu sou residente do transplante de medula óssea aqui da EPM. Eu trouxe para vocês esse artigo que titula Sirolimus versus ciclosporina em transplante de células tronco haploidênticas com ciclofosfamida pós-transplante e micofenolato mofetil como profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro. Esse é o artigo, com o autor principal é o Rafael Hernani, que foi realizado na verdade, são dois centros hospitalares em Valência, Espanha, e esse artigo foi realizado por esses dois centros hospitalares, um universitário Polytechnic e o Hospital Clínico Universitário. Como introdução, vamos falar um pouco sobre a profilaxia contra o GVHD. A terapia padrão para poder evitar essa doença é principalmente com um inibidor de cálcio na urina, que é classicamente usado o tacrolimus e a ciclosporina, e também seguido de ciclofosfamida pós-transplante em altas doses. O sirolimus tem sido estudado como uma alternativa em outros estudos, mas principalmente foram estudos onde os doadores eram aparentados, HLA idênticos, e também não aparentados com HLA idênticos. São poucos estudos realizados com doadores haplo, mas também tem alguns estudos realizados com doadores haplo e sirolimus para profilaxia de GVHD. Foi estudada esse tipo de profilaxia devido a algumas sugerências para perfil de toxicidade e também melhorou em alguns desses estudos a reconstituição imune. E também houve em alguns estudos uma incidência reduzida do CMV e do adenovírus. Esse estudo que trouxe para vocês é o primeiro estudo formalmente apresentado, comparando um inibidor de calcineurina com o sirolimus e também usando a ciclofosfamida pós-transplante com micofenolato mofetil. Os pacientes e os métodos usados neste estudo foram principalmente apresentados como um estudo retrospectivo, incluíram duas cortes, como já tinha falado para vocês, com receptores haplo, dois hospitais em Valência, Espanha, com um total de número de pacientes de 133 pacientes. Na primeira corte foi estudado retrospectivamente de outubro de 2012 até dezembro de 2016, com ciclosporina. E a segunda corte foi estudada posteriormente, a partir de 2017 a dezembro de 2016, com o uso do sirolimus e as outras medicações que também foram incluídas. Os critérios de inclusão foram a idade acima de 15 anos, malignidade hematológica, um ECOG menor do que 2, sim, infecção não controlada. Os critérios de exclusão foram o TMO halogênico prévio, a quimioterapia sequencial, o regime de condicionamento para pacientes com leucemia mieloide aguda refratária e a disfunção orgânica no pré-transplante com uma pontuação acima de 2. Para a seleção de doadores e a seleção de fontes de células tronco hematopoiéticas foram principalmente na ordem de ausência de anticorpos HLA do receptor contra antígenos do doador, o sexo masculino foi priorizado, a idade mais jovem, o status sorológico do CMV, o grupo ABO, o isogrupo, também foi priorizado, e fonte inicialmente periférico, e a partir de meados de 2019 foi fonte medula óssea. Cabe ressaltar que essa fonte de medula óssea, como já tínhamos visto na corte de sirolimus, foi a que mais usou esse tipo de fonte de células-tronco. Enquanto a profilaxia de doença contra o hospedeiro foi usado a SAIPO 50 no D3, no D mais 3, no D mais 4, micofenolato do D mais 5 ao D mais 35, ciclosporina do D mais 5 ao D mais 90 até o 2017, mantendo um nível sérico de 200 a 300, e depois
período, né, de 2017 a 2019, foi usado o sirolimus, D mais 5 e do D mais 5 até o D mais 90. O desmame da ciclosporina foi um pouquinho mais precoce, tá? Foi até o D mais 150 e o D do sirolimus foi até o D mais 180. O regime de condicionamento, enquanto o uso da infusão a pré-infusão de células-tronco foi principalmente o mieloablativo, na corte sirolimus, e o RIC principalmente foi na corte da ciclosporina. A fonte, como já tínhamos falado, principalmente foi medula óssea para o sirolimus, sangue periférico foi para a ciclosporina. A faixa que foi usada para o CD34 foi na média de 6 vezes 10 a sexta, e o segmento também foi um pouquinho controverso, porque o segmento e o follow-up da ciclosporina foi maior, de 1.486 dias, frente ao follow-up do sirolimus para 411, onde houve significância estatística, que vamos falar mais para frente. Enquanto à análise estatística, foram estudados o desfecho primário, uma sobrevida global, e a incidência acumulativa de VHD, principalmente, e como desfechos secundários, a mortalidade não relacionada à recaída, sobrevida livre de eventos, a sobrevida livre de GVHD e livre de recaída, o VLD, o CMV como doença ou como reativação, EBV e adenovírus também como reativação. Enquanto aos pacientes que já tínhamos falado, os resultados apresentados foram 133 pacientes, divididos em 67 que foram para a ciclosporina, o braço da ciclosporina, e 66 para o braço do sirolimus. Enquanto a idade, também houve significância estatística, 58 era a idade média para sirolimus, que é uma idade maior, e para a ciclosporina de 43 anos a idade média. Entre os dois tipos de doadores foi priorizado o gênero masculino, o peso também foi igual. As doenças principais que foram tratadas nesses dois hospitais foram a leucemia amiloide aguda, os linfomas não Hodgkin e os linfomas Hodgkin, que foram as doenças maiormente tratadas. O DRI foi principalmente um estágio intermediário. Quanto às comorbidades, houve variação, mas também teve uma pontuação de HCTI, CI maior a 3, nas duas cortes. Enquanto ao status do CMV, os dois eram um rango padrão de reativação do CMV. E, como já tínhamos falado, principalmente era a fonte de células periféricas para o braço da ciclosporina e a fonte medula óssea para a sirolimus. Enquanto a enxertia neutrofílica, podemos observar, e a enxertia plaquetária também podemos observar, principalmente uma enxertia igual para os dois braços. Foram 18 dias para o braço da ciclosporina, e 19 para o braço do sirolimus, que não foi estatisticamente significativa. E para a enxertia plaquetária também foi igual, né? Porque principalmente foram 24 dias para o braço da ciclosporina e 35 para o braço do sirolimus. Temos que tomar em conta que 3 pacientes tiveram intercorrências no braço da ciclosporina e também 3 pacientes tiveram intercorrências no braço do sirolimus. No braço da ciclosporina tiveram 2 mortes e no braço do sirolimus teve uma falha de enxertia secundária, uma falha de enxertia primária, que teve que fazer um transplante novo, halogênico, e uma morte. A incidência do GVHD, principalmente o GVHD grave, foi melhor no braço do sirolimus, com menos incidência do GVHD de 2 a 4, mas na comparação de incidência cumulativa, nos dois braços foram iguais, nesse período de 180 dias, na verdade até 100 dias foi avaliado,
E esse braço que foi de GVHD grave 3 a 4 foi de 12% nos dois braços, foi igual, principalmente. Na incidência cumulativa para GVHD crônico, o braço do Ciro Limos foi um pouco pior nessa incidência de GVHD, principalmente de qualquer tipo, né, de GVHD crônico de qualquer grau, na verdade, foi igual no grau de moderado a severo, na incidência de VHD crônico, nos dois braços, no acompanhamento de 24 meses. Foi exatamente igual nos dois braços. Enquanto a incidência cumulativa dos pacientes que recaíram e também que não que foram ou teve uma mortalidade não relacionada à recaída foi igual nos dois braços, não houve significância estatística. E na recaída, tem uma recaída principalmente para o braço da ciclosporina, em comparação com o sirolimus. Tudo isso vale ressaltar e vale frisar que no braço da ciclosporina os receptores fizeram principalmente RIC e no braço do sirolimus tiveram como fonte a medula óssea e também eles fizeram um acondicionamento tipo mieloablativo. Enquanto a números, podemos falar que houve significância estatística, principalmente no braço comparando a ciclosporina com os sirolimus nos graus de GVHD agudo de 2 a 4. Foi igual nos casos de GVHD agudo grave 3 a 4, e não houve significância estatística. Também podemos falar que na recaída, houve mais recaída de 24% no braço da ciclosporina em comparação do sirolimus, principalmente na enxertia mieloide foram iguais, então não houve nenhuma significância estatística nos dois braços. Enquanto a sobrevida global, a sobrevida livre de eventos e a sobrevida livre de VHD e recaída, não houve significância estatística nos dois braços, foram exatamente iguais, período de incidência acumulativa. E como podemos ver aqui também, que não houve significância estatística nesses três últimos, foram exatamente iguais. Quanto às causas de morte, recaída, como eu já tinha falado, foi principalmente para o braço da ciclosporina, e também, ironicamente falando, o que mais causa obstrução sinusoidal, ou VOD, é o braço do sirolimus, mas nesse estudo podemos observar que 2 morreram por VOD. Todos os que tiveram VOD no braço do sirolimus falam que foi resolvido com medidas de suporte. Enquanto os eventos pós-transplante e também a incidência de CMV nos dois braços foi igual, não houve significância estatística, que é o mais importante, e depois o poliomielvírus, que foi maior no braço do sirolimus, em comparação da ciclosporina, mas não houve nenhum tipo de intercorrência por esses tipos de eventos. Falando um pouquinho de toxicidades e também de alguns eventos pós-transplante, a mucosite foi maior no braço do sirolimus, o MET foi maior no braço da ciclosporina, as alterações e a lesão renal também foi mais no braço da ciclosporina, a hepatotoxicidade foi igual, na verdade, e enquanto a hipercolesterolemia foi maior no braço do sirolimus, e entre outros eventos não houve significância estatística nas outras toxicidades, foram principalmente isso que teve de toxicidade. Para falar da discussão, temos que a profilaxia livre de inibidores de calcineurina com Saipos e como Saipos e sirolimus forneceu taxas semelhantes na enxertia, no GVHD, na mortalidade não relacionada à recaída, na sobrevida global e na sobrevida livre de recaída e GVHD. Houve menor toxicidade em termos de lesão renal aguda e MET, principalmente no braço do sirolimus. Em contrapartida, foi maior a incidência de VLD nesse braço do sirolimus. Tem uma baixa taxa de DESH agudo, graus 3, 4, em um acompanhamento ATUD mais 100, ambas abordagens, com 12%. Os pacientes com
transplante de fonte medula óssea não desenvolveram deixa aguda, graus 3 e 4, que também podemos notar nesse estudo. Taxas baixas em doença do enxerto hospedeiro crônico com saipocirolimus e micofenolato foi em 23%, bem baixo. Não houve diferenças significativas entre a mortalidade não relacionada à recaída nas duas cortes no período de um ano. Temos que lembrar que o follow-up da ciclosporina foi maior também. Há uma proporção maior de pacientes que fizeram MAC na corte do sirolimus, o que poderia explicar a menor taxa de recaída. Aproximadamente a metade dos pacientes nesse estudo receberam o tratamento preventivo para CMV, e enquanto a CMV doença manteve-se baixa nas duas cortes, principalmente 3%, e foi exatamente igual. A substituição do busulfano pelo ultrasulfano também melhorou a incidência na VOD, e sabemos que esse estudo também cita suas limitações, que é um estudo retrospectivo, uma comparação não randomizada. O tamanho da amostra também é pequeno e o follow-up é curto na corte do braço do sirolimus. Como conclusão, temos que o transplante haplo com saipocirolimus micofenolato como profilaxia da DESH fornece resultados semelhantes àqueles com o uso dos inibidores de calcineurina. Em termos de toxicidade, enquanto a profilaxia livre de inibidores de calcineurina produziu menos toxicidade renal e MET, foi observado um aumento de VOD de início tardio. E também são necessários estudos prospectivos randomizados comparando esses dois esquemas para poder confirmar esses achados. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado. Discussão. Parabéns, Carlos, pela apresentação. Acho que você citou os principais pontos mesmo. Acho que é um N de mais ou menos 135 pacientes. É um estudo retrospectivo, isso também faz com que a gente, muitas das vezes, não consiga validar ou fazer o uso depois, mas achei interessante os achados, principalmente no sirolimus, que teve uma idade média já maior, de não ter tido mais ou disfunção renal, ou de também não ter tido mais MAT, que talvez isso, se a gente conseguir, igual mesmo o Carlos colocou, replicar num estudo maior, com N comparativo, randomizado direitinho, talvez isso possa ajudar a gente também em algumas situações posteriormente no transplante. E muda sua prática clínica aí, Camila, esse estudo? Não, inicialmente não. A resposta é fácil, retrospectiva é sempre não. Exato. Eu achei o estudo interessante, todos os problemas, estudo retrospectivo, tudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, ele tem um N muito grande de paciente que fez alogênico para linfomas, tanto Hodgkin quanto não Hodgkin, até mais do que leucemia aguda numa das cortes, se você for olhar. Eu achei interessante isso nessa seleção de pacientes. O Carlos já falou, acho que assim, o ponto que chama atenção mesmo é que muito paciente no grupo sirolimus fez mieloablativo do regime de condicionamento. Isso foi para mim, foi o que mais me chamou a atenção, assim, na hora que ele traça a conclusão. Outra coisa que dá para notar também, o follow-up médio no sirolimus foi menor, o Carlos também pontuou isso também. E do VOD, apesar de ter incidência maior, ele fala que foi tratado, mas também, se eu não me engano, 11 pacientes ele requeriu o uso de defibrotide. É uma coisa que chama atenção também por conta do custo também. Mas, enfim, achei interessante o artigo, não muda a prática clínica por enquanto, mas fica, assim, mais uma opção para ser mais estudada no futuro, para a gente aprofundar melhor e entender um pouco mais essa outra estratégia. Então, eu acho que já falaram os principais pontos do artigo. Eu acho que o sirolimus, apesar de ser um estudo retrospectivo, abre a possibilidade de ser uma medicação, um inibidor de mTOR, né? Então, com um perfil de efeito colateral um pouco diferente da ciclosporina e do tacrolimus, menor incidência de MAT, de disfunção renal. Então, foi o que o Matheus comentou, assim, mais pacientes idosos, mais transplante halogênico é feito também nessa população. Então, eu acho que abre uma possibilidade com perfil de toxicidade um pouco mais aceitável e com uma incidência de VHD que foi
comparável, né? Foi um pouco alta, mas ainda foi comparável com a profilaxia padrão. Não, eu ia comentar, tem uma coisa nesse artigo aí que para mim que me incomoda bastante, que é a questão do tempo que foi comparado os artigos, né? As populações. E você pega a população que fez ciclosporina, ela parou em 2016, né, Carlos? E depois a segunda população foi de 2016 a 2019. E isso a gente sabe, tem vários estudos retrospectivos da CyberMTR, da BMT, mostrando que conforme o tempo vai passando, a sobrevida global e a taxa de sucesso de transplante melhora de forma significativa. Então, tipo, quando se compara estudos da 2000 e pouco para depois 2005, sei lá, e depois compara a população de 2010, o desfecho é melhor. Desfecho é melhor sobre sobrevida global, desfecho é melhor em recaída, desfecho é melhor em geral em tudo. Então, ele comparou, isso para mim é o que mais me incomodou até desse estudo todo, além de ser retrospectivo, né, que é um problema, é a questão de você compara uma população que transplantou há 10 anos atrás, até que estão falando maior, tudo, e uma população que transplantou uns 4 anos atrás, isso deve dar diferença em desfecho, né? Que sugere que talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais. Dentre as evidências que tem de uso de sirolimus, já tinha um estudo fase 3, multicêntrico randomizado, que comparou sirolimus e MMF versus tacrolimus, e MMF tem para RIC e tem para MAC, e nesses dois dados aí parecia a mesma coisa que esse retrospectivo, que sirolimus tinha um perfil de toxicidade diferente e diminuía o GVHD agudo. Nesse estudo até prospectivo multicêntrico, que era para HLA idêntico, diminuiu até GVHD grau 3 e 4. Tá? Tem também a associação de sirolimus com o inibidor de calcineurina junto, que é o sirolimus, tacrolimus e MTX, que também é o estudo fase 3 que diminuiu GVHD de forma significativa. Mas na plataforma Apple, até onde eu lembro, que eu até apresentei no SBTMO lá uns casos, eu dei uma revisadinha, os únicos dados que tem é esse dado retrospectivo que o Carlos apresentou, e tem o estudo fase 2, mostrando que é seguro fazer sirolimus. Então, assim, resumindo, ao meu ver, é um artigo muito suficiente para mudar a prática clínica, mas é um artigo que sugere que talvez é seguro e que a gente tem que explorar mais esse tema pelo perfil de toxicidade, principalmente, né? Porque a VLD não costuma ser um problema nosso, porque a gente também não faz tanto bem ablativo assim, e a MAT, lesão renal, causando magnésio junto, é um problema que a gente vê direto, principalmente em paciente mais idoso. Então, acho que é mais uma sugestão para desenvolver mais dados no futuro, mas realmente ainda não é um dado insuficiente para essas críticas que eu já falei. Só acrescentando, talvez o que não foi falado, tentar não me repetir, eu estou checando o que não foi, já falaram, né? Estudo retrospectivo, acho que vale para a gente aprender a ver os viés do estudo, mais do que qualquer outra coisa, assim. Então, desse estudo, né, 2021, então, além dessa questão, né, do viés do tempo que o Pedro falou, já é um estudo, né, que já tem 2 anos aí. O N também é um N pequeno, apesar de ser transplante, né, tem a questão do centro também. Outra coisa, né, não deve ser unicamente isso visto no artigo, mas foi um artigo publicado, né, numa revista de menor impacto científico, né, então tem porquê, né, por causa de todos esses viés que a gente vem falando. Destaco também, é sempre importante ver a tabela suplementar desse artigo, tinha pontos interessantes, né, por exemplo, o regime de condicionamento, não é nenhum regime de condicionamento que a gente costuma fazer, tem tiotepa no mielo ablativo, associação de ciclofosfamina, busulfano e fludarabina no RIC, né? Então já é bem longe da nossa prática clínica. Das doenças, o Matheus falou bem. Em relação ao desmame, né, ele começava lá com a ciclosporina EV também, tem alguns centros que fazem, outros começam já a VO, e eles fazem o desmame no D mais 90, né? Isso também ficou, gostei pelo menos disso, eles têm um padrão, apesar de ser retrospectivo. Lembrando, né, mais uma vez, sirolimus, a gente não tem o nosso sistema único de saúde, onde a maior parte dos transplantes são feitos, né, então isso é um problema para o Brasil, pode ser feito na saúde suplementar. Retrospectivo dos pacientes, né, mais idoso no sirolimus, mais sangue periférico na ciclosporina, mais MAC no sirolimus, até anotei, maior quantidade de CD3 na ciclosporina,
a diferença de follow-up dos dois grupos complica todos os desfechos, né? Eu vou falar, não, deu mais GVHD na ciclosporina, mas aí teve um CD3 maior já. Não dá para saber, né? Mesmo se você fazendo correção pela multivariada, é mais uma questão que levanta do que uma que se responde, né? Mesma coisa a questão do VOD lá, né? Pedro falou bem do estudo que tem fase 3 para HLA idêntico, né? Então a gente não tem para sirolimus para fase 3, então mesmo até a fase 2 a gente levanta uma questão de eficácia, a gente responde mais ou menos segurança, mas tem toda uma discussão em relação também quando você associa inibidor de calcineurina com sirolimus, aí em estudos anteriores você aumentou ainda mais o risco de MAT, né? Então aí, como nós falamos, outras toxicidades. Não me emocionou muito esse artigo, não. Acho que não pode falar que é má prática clínica fazer sirolimus aí, mas não dá para falar que é a nova standard of care. Nenhuma grande mudança na minha vida, nem nas minhas emoções sobre o sirolimus. Tem uma coisa só, isso é importante, né? Conforme a gente vai usando mais a droga, a gente vai vendo mais eventos adversos, né? Tem aquela toxicidade pulmonar, daquele de um paciente que a gente fez, que não ficou muito claro se foi ou não, né? Então, tudo isso a gente vai adquirindo, né? MAT por ciclosporina já está acostumado e tal, né? Mas esses pequenos toxicidades e peculiaridades de cada droga, acho que precisa de mais tempo, né? Então, um fator a favor ainda da ciclosporina é que a gente tem mais tempo de uso, né? Tem uma outra coisa que a gente fala muito de ciclosporina, né? Mas a gente não fala do tacrolimus, que também não está disponível na saúde pública, mas está disponível na saúde suplementar. A gente tem estudos, né? Esses sim comparativos, que tacrolimus foi melhor que ciclosporina. Tudo bem, centro norte-americanos, a Europa não concorda com isso, muitos centros continuam fazendo ciclosporina, mas tacrolimus sim, né? Teria esse dado também, nem por isso a gente acaba mudando também a prática. Melhor reduzir GVHD grau 3 e 4, né? Não teve diferença sobre o global entre os dois, né? Entre tacrolimus e ciclosporina. Mas é um desfecho, realmente, é um desfecho que é o que acho que a gente subvaloriza até esse dado, né? A Europa também. Né? Bom dia. Então. Bom dia, tchau. Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.